Como você se organiza nos estudos? Você tem um local único e centralizado para guardar todas as informações importantes que você recebe? É muito comum a gente ver pessoas gastando seu valioso tempo procurando por informações que receberam um dia. Atualmente a gente recebe uma enxurrada de informações que vem através dos e-mails ou que a gente coleta quando a gente está navegando na internet, nas redes sociais, ou mesmo quando a gente está fazendo anotações no nosso celular, tirando fotos e assim por diante. A consequência disso é que a gente acaba tendo em diversos locais informações que são importantes para os nossos estudos, informações importantes no âmbito profissional, segregados em diversos locais, e o processo de pesquisa acaba sendo moroso. A gente acaba perdendo eficiência nesse processo porque a gente resgata a nossa memória e tenta lembrar aonde que a gente encontrou determinado, onde a gente guardou determinada informação, e a gente começa a fazer esse processo de pesquisa. Por isso que a gente precisa ter mais eficiência nesse processo. Como é que a gente organiza melhor as informações que a gente coleta ao longo da nossa vida, ao longo das nossas atividades. Nesse vídeo eu quero te mostrar 8 dicas essenciais para você começar imediatamente a melhorar a sua organização com foco nos estudos, usando uma ferramenta super simples e prática como o Evernote. Tenho certeza que ao final desse vídeo você já vai estar apto a começar a aplicar imediatamente parte desses conceitos que eu vou te mostrar agora no vídeo a seguir na prática, tá? Vou mostrar aqui a minha tela do computador e você vai ver como que eu faço essa organização. Vamos lá? E já estou com o meu Evernote aberto e nós vamos conferir agora, na prática, como aplicar cada uma das 8 dicas que eu mencionei no nosso artigo. Antes de começar com as dicas, quero repassar rapidamente as 4 fases que nós passamos durante o nosso estudo, tá? Fase 1, coleta de dados, classificação, consulta e compartilhamento. Se você quiser saber mais o que significam cada uma dessas fases, confira lá no nosso artigo que está na descrição desse vídeo, tá? As 8 dicas estão distribuídas dentro dessas fases e a gente vai passar por cada uma delas. Bom, então vamos lá. Dica número 1. Guarde os materiais e arquivos complementares das aulas. O que é um grande desafio que acontece quando a gente está no processo de estudo é justamente, hoje em dia a gente recebe materiais, diferentes tipos de materiais de diferentes formas. Então eu tenho materiais apostilados, tenho e-mails que eu recebo, tenho artigos que eu coleto na internet, tenho fotos que eu acabo tirando. Então são materiais que estão distribuídos em diferentes dispositivos, em diferentes formatos. E o grande desafio é você reunir isso tudo em um único local para que você tenha organização de todas essas informações, tá? E a ideia é justamente que uma das formas é materiais que você, complementares de uma aula, você possa colocar tudo dentro do Evernote, porque o Evernote é um ótimo repositório para isso. Uma das formas, então deixa eu começar com a dica número 1, né? Arquivos complementares que você recebe, por exemplo, uma monografia. Digamos que você baixou no portal do aluno, né, da sua escola, ou então pesquisou na internet, achou um arquivo bacana e você quer salvar essa informação. Normalmente o que você faz? Você salva num diretório do seu computador e aí fica lá separado numa pasta específica que você colocou. A ideia aqui é que você salve também tudo isso no Evernote. Aí quando você carrega um arquivo, basicamente você instala, existe uma extensão da Evernote chamada Evernote Web Clipper, que você instala isso no seu navegador, tem suporte para praticamente todos os navegadores, e aí ele fica ativo para você capturar qualquer informação, fica disponível aqui nesse ícone no navegador, tá? Quando você carrega arquivos, PDFs como esse aqui, ele já vem um botão salvar PDF no Evernote, e aí você pode fazer o quê? Simplesmente clicar aqui, vai abrir essa telinha aqui do Evernote, né? E aí você pode, é um PDF, e você pode colocar um nome aqui, né, para esse artigo, como você quiser. Então, por exemplo, digamos, monografia Descobrimento do Brasil, tá? Só isso. E você vai colocar onde, né? Em um caderno específico, eu vou deixar aqui, ó, base de conhecimento, tá? E ele já sugere algumas etiquetas, vou colocar aqui, ó, referente à história. Eu tenho aqui referente a uma etiqueta chamada história. Você pode colocar algumas anotações e salvar. Então, vou salvar. O que está acontecendo aqui? Essa monografia já foi para o Evernote, tá? Então já está lá dentro, já salvei. Muito legal, né? Outra coisa também, quando você está pesquisando e você encontrou artigos de referência, por exemplo, esse site. Encontrei esse site,
uma cronologia interessante sobre a Segunda Guerra Mundial e você quer guardar, porque você vai fazer um trabalho sobre isso mais para frente. Então, simplesmente você vem aqui, ó, novamente, e num artigo o Evernote já reconhece a parte essencial e faz uma sugestão. Você pode expandir isso aqui ou reduzir, né, a área de seleção. Além disso, você tem outras opções disponíveis aqui, né? Artigo simplificado e assim por diante. Se você quiser saber mais sobre cada uma dessas opções, eu criei um tutorial que está disponível no artigo e também aqui embaixo, né, no vídeo, que você pode acessar e conhecer em detalhes cada uma das opções do Evernote Web Clipper para se aprofundar mais nele. Tá? E a mesma coisa, vou salvar dentro de base de conhecimento, colocar aqui dentro da tag história e é isso, simples assim. Pronto, já salvei. Essa é a dica número 1. Então, na dica número 1, se você tem arquivos adicionais à aula, se você fez uma pesquisa na internet, salve tudo isso dentro do Evernote quando você estiver navegando utilizando o Evernote Web Clipper. Bacana? Dica número 2. Anote tudo no Evernote. Essa dica está relacionada com, principalmente na aula. Então você está numa aula, né? Está numa palestra, está num treinamento. Ao invés de você ficar anotando em blocos de notas, em cadernos específicos, e depois você esquecer dessas anotações, você pode salvar tudo isso dentro do Evernote já diretamente. Fazer as anotações diretamente nele. É muito mais rico. Por que é muito mais rico? Porque com o seu celular, por exemplo, você pode, dentro de uma anotação, você pode colocar áudios. Tá vendo? Olha aqui que legal. Então o áudio, digamos que você tem um áudio aqui, ó, simplesmente você vem aqui, ó, tá vendo esse ícone de áudio? No celular também existe esse ícone, e aí você aperta para gravar, e nesse momento você está gravando todo o áudio, por exemplo, que a aula do professor, tá? Ou um palestrante, assim por diante. Então você está gravando todo o áudio e vai fazer suas anotações aqui, né, referente a isso aqui, e também vai ter o áudio posteriormente. Você fez uma entrevista com alguém, né, por uma monografia, é legal, você pode gravar toda essa entrevista para revisitar novamente posteriormente, tá bem? E aqui você tem todas as anotações, pode parar aqui e ele já vai armazenar no local onde você quiser esse áudio, tá? Até bagunçou um pouco aqui. O que mais? Então você tem as anotações, você pode colocar essas caixinhas de tarefas, isso aqui é bem legal porque quando você está numa aula, você começa a lembrar de certas ações, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então você pode colocar essas caixinhas de tarefas. Isso sinaliza que você tem uma tarefa, uma ação para tomar logo depois da aula, tá? Isso é bem bacana, porque você pode revisitar rapidamente depois, né? Então é muito legal isso. Além disso, você pode colocar fotos, então encontrou algumas fotos, ou tirou uma foto com o seu próprio celular, você pode tirar e salvar aqui dentro, tá? Além de mais anotações. E olha isso aqui, um exemplo, né? Eu fiz um desenho aqui num caderno, você pode fazer um desenho no caderno e simplesmente você quer armazenar, porque é referente a essa aula. Por exemplo, uma aula de matemática que você tem gráficos, ou uma aula de física que você tem referente você mostra as roldanas, por exemplo, numa aula específica e você faz o desenho e tira uma foto e armazena essa informação também na nota. Olha que legal. E além disso, você pode salvar arquivos também aqui dentro, tá? Receber uma apostila, ou um documento extra, né? Uma lista de exercício, você tira uma foto com seu celular e coloca dentro dessa aula. Então, olha que legal, todas as informações referentes a essa aula, de uma forma muito mais rica, fica tudo concentrado na mesma nota, tá? Você não precisa caçar no seu e-mail, caçar aqui, caçar no computador e assim por diante. Tudo fica no mesmo lugar centralizado, tá? Essa é a dica número 2. Dica 3. Chega de copiar, preste atenção na explicação e depois tire uma foto, tá? O que significa essa dica número 3? Basicamente, quando você tem lá uma lousa cheia de anotações, você fica lá naquele dilema, eu fico copiando ou presto atenção nas explicações? E a ideia é que você preste atenção nas explicações, que é o mais importante. As anotações, você pode simplesmente tirar uma foto daquelas anotações, né, dos comentários do professor no quadro, e depois, como isso aqui é um exemplo, ó, tive uma aula específica onde eu fui lá e tirei uma foto desse quadro e eu tenho tudo armazenado. E olha que legal aqui, você pode, depois tirou a foto, vir aqui e simplesmente anotar nessa imagem. Então você pode criar uma anotação, ó, como eu fiz essa aqui, eu posso apagar e vou criar, ó, isso aqui é uma parte relevante. Ou então, esse aqui, ó, é a parte mais importante da aula. Então você pode criar algumas imagens, algumas anotações em cima da imagem, que é muito legal, diretamente no Evernote, para te lembrar posteriormente, ó, a parte de relatório aqui é bem importante,
tá bem? Então, dessa forma, você utiliza o quê? Você utiliza o seu smartphone para facilitar o seu dia a dia, tá? Não precisa ficar copiando tudo isso aqui, simplesmente assim, tá? E o smartphone, só uma dica adicional, pode ser utilizado também, como eu mostrei ali, né, para digitalizar informações do caderno, anotações do caderno, ou digitalizar documentos, apostilas para dentro do Evernote e assim por diante, tá? Dica número 4. A dica número 4 já começa a entrar na fase de classificação, tá? Para a gente fazer a correta classificação dos materiais que a gente coletou. Dica 4. Separe as anotações por matéria, por professor e por ano, tá? Olha que legal isso aqui. Então, a ideia, eu fiz aqui, ó, nessa aula do descobrimento. Repara aqui em cima que eu tenho essas etiquetas. As etiquetas, então eu coloquei uma 2016, História e Professor Sérgio Dias, tá? Que é o professor de História. Cada uma dessas etiquetas indica que você pode fazer pesquisa por cada uma desses critérios. Então eu quero buscar todas as aulas de História, ou do professor Sérgio Dias, ou do ano de 2016. Isso aqui serve para facilitar o processo. Sempre que você criar uma nota, capturar o material, você se preocupar com a classificação, isso vai te facilitar muito na hora da consulta, tá? Vamos ver isso na prática? A gente já vai ver daqui 2 dicas, na dica número 6, tá bem? Então, essa foi a dica número 4. Faça a classificação adequada dos seus materiais, das suas notas. Dica número 5. Base de conhecimento, como um Google pessoal. É super interessante você criar um caderno chamado Base de Conhecimento. E nesse caderno você vai armazenar todas as informações todo o conhecimento que você capturou e encontrou. Recebeu por e-mail, digitalizou um material, coloca aqui dentro, achou um artigo interessante, vai salvando aqui dentro do Evernote. Por quê? Posteriormente você pode, a qualquer momento, fazer uma busca interna aqui nessa sua base de conhecimento. Então, lá na frente eu quero fazer uma pesquisa sobre Segunda Guerra Mundial. Simplesmente você vem aqui, ó, Segunda Guerra Mundial. E ele vai fazer uma busca. Você viu que rápido que ele trouxe aqui, ó, uma série de artigos relacionados a isso, e ele procura dentro dos textos e procura também, se tivesse arquivo anexado, dentro dos arquivos a referência que você está buscando. Então isso é muito prático, é ótimo. Então você tem lá uma série de monografias que é procurar, inclusive dentro da monografia você pode fazer esse tipo de pesquisa e ele traz, tá? Além disso, por exemplo, eu tenho aqui, ó, dentro da minha base de conhecimento, e-books. Olha só que legal. Tá? Então tem aqui, ó, uma série de e-books, ó, que eu vou encontrando na internet, eu vou recebendo links de amigos e salvo esse PDF do e-book aqui dentro do Evernote. Então eu posso ter acesso àquele PDF, aquele e-book a qualquer momento, quando eu quiser, inclusive para fazer pesquisa. Então, quando eu faço uma pesquisa, ele procura dentro dos e-books por aquelas chaves que eu estou procurando, né? Aquelas palavras. Isso é muito útil no dia a dia quando você está fazendo um trabalho, tá bem? Essa foi a dica número 5. Dica número 6. Agora sim, utilize as etiquetas para encontrar mais facilmente. Então agora a gente já vai para a parte de consulta, fase de consulta. Na fase de consulta, então lembra, se você armazenou, né, quer dizer, se você classificou corretamente com as etiquetas, você consegue buscar essa informação muito fácil. Então, digamos que eu vou fazer um trabalho em grupo e quero resgatar aquelas anotações numa aula de história que a gente teve num determinado ano. Então vou resgatar, eu sei que é referente à história, então eu só digito história. Você pode procurar aqui pelas etiquetas, cadernos, ou vir aqui na caixa de busca, ó, história, vou filtrar história, já filtrou, ó. Você tá vendo? Tem tudo aqui que tem etiqueta história, legal? O que mais? Mas eu não quero base de conhecimento, eu só quero as aulas, tá? O que você pode fazer? Digamos se eu tivesse aqui 100 mais etiquetas. Então, você vê aqui, ó, notebook, aulas. Ó, já filtrou imediatamente. Significa que eu só trouxe o que é referente a aulas. Então, ó, aula dos Estados Brasileiros, do descobrimento do Brasil, tá tudo aqui. E eu tenho aqui, ó, 2 professores, ó, inclusive 2 anos distintos, né? Eu tive a disciplina de história em 2 anos. Eu posso fazer aqui, ó, adicional. Vou colocar aqui, ó, uma tag, adicionar um critério adicional, que é de, por exemplo, professor Sérgio. Digamos que eu não sei o nome completo dele. Posso colocar um asterisco aqui, ó, para qualquer coisa que tiver na frente. E fecho aqui, ó. E ele já me trouxe as anotações referentes ao professor Sérgio. Você viu que bacana, que rápido? Então, em alguns segundos, você já conseguiu filtrar e trazer aquela informação que você precisa, que você deseja, tá? Você
pode ir filtrando de forma complementar, como eu fui fazendo aqui, ou simplesmente fazendo esses filtros aqui principais e adicionando critérios, tá bom? Então essa aqui é uma forma, e aí você pode usar isso aqui para qualquer coisa. Então a geografia, outras disciplinas, né? Outros professores e assim por diante, você cria uma estrutura de etiquetas para isso. Essa foi a dica número 6. Dica número 7, relacionada a compartilhamento. O compartilhamento é quando você tem as suas anotações pessoais, você coletou materiais e agora você vai fazer um trabalho em grupo, né? Que é muito comum quando você está estudando. Então você tem lá, crie um repositório compartilhado. Então você está lá, vou mostrar um exemplo, ó, tem um grupo 1, projeto de biologia. Nesse, o que eu fiz? Eu criei um caderno aqui no meu Evernote e simplesmente compartilhei com mais pessoas. Vim aqui, ó, compartilhar caderno e adiciono as pessoas que eu desejo compartilhar, tá? Simplesmente posso colocar o e-mail da pessoa aqui, ó, Maurício Aizawa, por exemplo, esse e-mail aqui, e coloco a permissão, se a pessoa vai poder editar ou só visualizar aquela nota, tá? Aquele caderno, aliás, desculpa, uma mensagem e compartilhar. Quando você faz isso, já dispara. Se a pessoa tiver a conta no Evernote, já manda para a conta do Evernote, ou então manda uma notificação por e-mail para ela poder criar uma conta no Evernote, tá? O que é legal disso é que todo material com isso pode ser colocado no mesmo repositório. Então fica tudo armazenado aqui dentro. Então as pessoas, seus colegas encontraram outros artigos, outros materiais, salva aqui dentro. Colocou toda a pauta, né, do trabalho, coloca aqui dentro também. Fica tudo armazenado num único local, sincronizado entre todos, tá? Então essa é a dica número 7, crie um repositório compartilhado. E por fim, a dica número 8, crie um grupo para conversas e troca de informações em grupo. Então você tem aquele grupo, né? Você vai começar a fazer o trabalho, além de você criar aqui o seu repositório, você pode criar, compartilhar e criar como se fossem salas de bate-papo, onde você vai trocar informações relacionadas a uma determinada atividade. Então você tem aqui o grupo, ó, tem um grupo aqui, ó, Márcio, José e Maurício. A gente está discutindo sobre algumas anotações, né, sobre compartilhar. Eu compartilhei aqui, ó, uma nota com o meu grupo, tá? Que é justamente a nota do descobrimento. Todos vão poder ter acesso a essa nota, ao conteúdo, o conteúdo que eu armazenei, fotos, arquivos, o áudio, vão poder escutar tudo isso, tá? E fazer comentários. Então é um chat, tá? Então eles vão responder, a gente vai trocando informações e todos podem, por exemplo, se eu configurei para ter acesso à edição, tá? Eles também podem editar essa nota. Então todos editam a mesma nota. Então digamos que eu criei uma nota aqui referente ao trabalho, digamos o índice do trabalho ou a divisão de responsabilidades e tarefas, todos podem de forma colaborativa contribuir nessa mesma nota, colocando os links, as referências, os seus textos, os seus materiais, e fica tudo concentrado na mesma nota, no mesmo local. Isso evita o quê? Evita aquele excesso de manda e-mail, volta e-mail e fica tudo separado nos e-mails assim por diante. Então, você viu que com todas essas dicas, 8 dicas, a gente tem dentro do Evernote toda a solução para organizar e ter e agilizar os seus estudos, tá? Para te facilitar no dia a dia. Bacana? E aí, gostou das dicas que eu te passei sobre como você pode organizar melhor os seus estudos usando o Evernote? Você viu que é simples e prático você começar a aplicar. Espero que você tenha gostado da dica sobre etiquetas. Você viu que etiquetas é bem poderosa quando você faz as classificações e você consegue encontrar informações de uma forma muito prática, muito rápida. Espero que você tenha gostado. Se você quiser aprender mais sobre Evernote, quiser conhecer outras dicas, eu te convido a você visitar o site do nosso projeto, que é www.evernotenapratica.com.br. O link do site está aqui do lado nesse vídeo, você pode acessar. E lá nós temos uma aula gratuita onde você pode assistir a mais ou menos 1h30 de aula, onde eu te mostro uma série de outros cenários da vida, tanto profissional como pessoal, que você pode começar a aplicar o Evernote para ter mais produtividade. Nesse vídeo a gente focou nas questões dos estudos, mas se você abrir a cabeça, você pode utilizar o Evernote para diversos outros cenários, tanto cenário profissional como cenário pessoal. Convido a você visitar e também eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, se você estiver olhando no YouTube ou se você estiver lendo esse artigo no site da Evernote, um link para o acesso para os nossos modelos compartilhados, tá? É um caderno onde eu compartilho alguns modelos
para você começar a ter mais eficiência. Por exemplo, um modelo de ata de reunião, um checklist para viagem, assim por diante. Então, eu te concedo esse acesso para que você possa utilizar esses modelos e começar a aproveitar um pouquinho mais, tá bem? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.